Terapia e organização financeira. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos objetivos e subjetivos que envolvem a organização financeira de uma pessoa. Os aspectos objetivos são aqueles que nós conhecemos normalmente, que é a desorganização e do controle das nossas finanças, a dificuldade em fazer os pagamentos e os acertos nas datas e prazos estipulados, descontrole do nosso orçamento no sentido de podermos enxergar quanto recebemos e quanto gastamos, e várias outras situações que nos afetam em termos objetivos na nossa organização financeira. Claro que ainda temos as situações onde a gente fala sobre o desemprego, sobre a inflação, como ela corrói os nossos salários, a recessão do país gerando menos empregos, mais desempregos, mais dificuldades de ser recolocado, e por aí vai. E depois nós temos também os aspectos subjetivos. Os aspectos subjetivos são aqueles que nós consideramos aspectos psíquicos. O que seriam os aspectos psíquicos? Bem, cada pessoa ela tem alguma condição psicológica que faz com que ela gaste mais ou gaste menos dinheiro, gaste de forma controlada ou gaste de forma descontrolada. Isso é psíquico e muitos de nós temos isso. Se nós formos perceber, existem muitas pessoas que poupam para depois que tiver esse dinheiro guardado, gastar naquilo que querem adquirir. E existem outras pessoas que quando querem adquirir alguma coisa, elas utilizam cheque especial, utilizam cartão de crédito, fazem empréstimos bancários, ou seja, elas querem que o desejo delas se realize antes que elas consigam ter realmente a condição de fazer essa compra. Esse é o grande perigo do descontrole financeiro. Quando a gente, por uma questão psíquica, por um desejo nosso, lança a mão de artifícios financeiros do mercado que acabam gerando altos encargos e uma grande probabilidade de descontrole. Então nós temos algumas perguntas que eu acho importantes que vocês respondam e que, caso vocês respondam como um sim a alguma dessas perguntas, talvez seja a hora de procurar uma terapia e organização financeira. Então vamos lá. Algumas perguntas. Sou desorganizado e não controlo os valores e datas de pagamentos das contas? Compro exageradamente presentes para os outros ou para mim sem necessidade? Gosto de jogar nos chamados jogos de azar, loterias, etc. e acredito que será minha salvação financeira? Entrei numa bola de neve financeira e não sei como sair dela? Tenho muitas dívidas e estou em dificuldade de negociar esses pagamentos de acordo com as minhas possibilidades? Utilizo muito cheque especial, cartões de crédito e outros empréstimos quando sinto desejo de realizar uma compra, uma viagem, etc. Estou sempre encrencado financeiramente e tudo se repete cada vez que regularizo uma situação? Ou seja, sou daquelas pessoas que se endivida, tem problemas, aí num determinado momento consegue resolver e aí entra de novo no mesmo processo e aí a coisa vai se repetindo? Não consigo poupar? Tenho dificuldades em poupar, em guardar dinheiro? Bem, se você respondeu sim a uma dessas perguntas, e é claro, existem muitas outras que a gente pode elencar aqui para que vocês comecem a se olhar e se percebam como talvez devedores contumazes. E aí quando a gente fala em devedor contumaz, nós não estamos falando aqui numa questão de caráter, nós estamos falando aqui num traço psicológico e também num traço comportamental.
Ou seja, eu me acostumei a gastar, me acostumei a lidar com essa situação perigosa financeira e eu vou levando a vida dessa maneira. E o psicológico é aquele quando eu tenho alguma necessidade de realizar os meus desejos a qualquer preço. Então, por exemplo, pessoas que dão presentes para os outros, que fazem compras que vão além das suas possibilidades, muitas vezes é o desejo de satisfazer o outro, é o desejo de ser olhado como alguém especial, alguém que provê, alguém que agrada, alguém que tem um olhar. E nesse agradecimento do outro por nós, nós estamos recebendo um olhar. E muitas vezes é essa necessidade que perseguimos. Então, se você respondeu sim a uma dessas perguntas, eu acho que você já tem um primeiro caminho, uma primeira informação, um primeiro indício de que você deve buscar uma ajuda, tanto no campo objetivo, organizacional, financeira, como no campo subjetivo. Entender o seu caráter psicológico, as suas características psicológicas e o quanto elas o levam para situações desse tipo. O nosso trabalho, com os diversos anos, os vários anos de especialização na área financeira, especialmente em crédito e cobrança, nos leva e nos permite ajudar vocês a fazer essa organização financeira no aspecto objetivo. Ou seja, podemos mediar dívidas, podemos ajudar a organizar as contas, podemos entender melhor como fazer poupanças e atingir objetivos, ou seja, nós vamos sentar, vamos traçar os objetivos, vamos ver qual é a situação atual e como a gente pode sair dela e para onde nós vamos. Isso tanto pessoas que não tenham dívidas, mas tenham dificuldades em se organizar, como aquelas que já têm dívida e precisam, antes de se organizar, sair dessa situação para depois poder começar a crescer financeiramente. E como psicanalista, nós podemos ajudar, enquanto fazemos esse trabalho, a entender os aspectos psicológicos, os aspectos psíquicos que fazem com que costumeiramente a gente entre numa situação de dívida. Então é um trabalho que caminha paralelamente entre o objetivo e o subjetivo. Caso você tenha algum interesse, mande um e-mail para contato@escutapsicanalitica.com.br. Um abraço e boa sorte para nós todos.